O preconceito é um pré-julgamento que as pessoas formam devido às diferenças. É um ato superficial e muito perigoso que acaba trazendo situações complicadas, até mesmo violentas. Infelizmente, acontece com frequência no convívio em sociedade e nem sempre é explícita. Está presente nas relações sociais há muito tempo, mas só agora que é debatido e filmado. Existem vários tipos de preconceito, como o preconceito racial, é aquele que está associado à etnia, raça e aos aspectos físicos, por exemplo, o racismo. O preconceito social, que é associado à classe social e definido pelo status de determinados indivíduos. O preconceito social geralmente ocorre entre dois grupos principais, os ricos e os pobres. Temos também o preconceito cultural. Essa forma de preconceito é associada às diferenças culturais que existem, por exemplo, o etnocentrismo e a xenofobia. O preconceito linguístico está associado aos idiomas, à maneira de falar, desde abreviações, gírias, dialetos, sotaques, dentre outros. O preconceito religioso é uma discriminação que está associada à religião, sendo desenvolvida pela intolerância religiosa. Ocorre quando indivíduos não aceitam a diversidade religiosa e atribuem determinados juízos de valores sobre outras crenças, muitas vezes sem fundamentação. E por fim, o preconceito sexual ou de gênero. Esse tipo de preconceito é associado à população LGBT e orientações sexuais ou de gênero de cada indivíduo, por exemplo, a homofobia e a transfobia. Neste trabalho, falaremos especificamente sobre o racismo, preconceito que tem sido um grande problema social desde a era escravocrata. Ser negra no Brasil é sempre ser suspeita, esperar 5 minutos a mais na fila, né? Porque geralmente você entra numa loja e as vendedoras meio que desconversam ali. Ser negro no Brasil é muito complexo, né? Viver numa linha tênue entre a desconfiança e o achar. Encontra-se no site da Cielo o artigo Racismo no Brasil, tentativas de disfarce de uma violência explícita, de Silvia da Silveira Nunes. Irei ler alguns trechos desse artigo que trata da temática desse documentário. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Esse fato histórico, aparentemente longínquo, deixou na verdade profundas marcas na sociedade brasileira. Para entendê-los é preciso não esquecer os navios negreiros e os objetos de tortura. É preciso lembrar que a abolição foi um processo lento, mas é preciso também pensar o lugar que a ciência ocupou na consolidação do preconceito contra os negros. Para que se lute contra o racismo, é preciso primeiramente reconhecer que ele existe. Sem essa confissão, tira-se do foco o alvo que se quer atingir. O panorama geral da escravidão no Brasil, recomposto por vários historiadores, mostra que o regime escravista não foi menos violento do que em outros países. Ao contrário, podemos perceber uma violência cotidiana, multiforme e naturalizada, que nos dá pistas para o entendimento do racismo brasileiro atual. Pouco depois da Lei Áurea, já na vigência do regime republicano, mais exatamente em 14 de dezembro de 1890, Rui Barbosa, ministro e secretário de Estado dos Negócios da Fazenda e presidente do Tribunal do Tesouro Nacional, queimou documentos oficiais que eram prova da escravidão no Brasil, sob a justificativa de apagar da história do Brasil um período vergonhoso. No mesmo ano, o hino da República diz: "Nós nem cremos que escravos outra hora tenha havido em tão nobre país." A respeito, Costa afirma: "O Estado apropria-se da história, controla e manipula o entendimento do processo histórico, confunde a noção de temporalidade e impinge o esquecimento. Garante assim a continuidade do mesmo sistema sob nova e atual roupagem. Sem escravos e logo depois sem rei. Para dominar, há que se tornar senhor da memória e do esquecimento." Ou seja, mudaram as aparências, mas a essência das relações sociais não mudou. O Brasil é o quê? Um país racista? Bom, me chamo Vinícius Machado Ferreira, eu tenho 43 anos, sou graduado em Educação Física, licenciatura plena pela Unicinos, no ano de 2001, e sou advogado, bacharel em Direito, formado pela Uniriter em 2013 e habilitado, pela Ordem dos Advogados do Brasil para desenvolver a profissão de advogado.
Falar sobre racismo é sempre muito complexo e sempre muito difícil, porque quem é negro no nosso país já passou pelo menos por algumas situações de preconceito. Poderia aqui discorrer várias nessa caminhada que tenho aí de vida, mas vou deixar aqui uma situação que aconteceu numa das atividades que eu mais gosto na vida, que é jogar futebol. Uma vez fui jogar em Novo Hamburgo, no interior aqui na grande Porto Alegre, com amigos, um jogo de futebol de campo, e acabei dando uma entrada muito forte num atacante da equipe adversária. E a primeira reação que ele teve foi levantar, gritar e dizer: "Olha o que tu fez comigo, macaco." E eu não tive nenhuma reação a não ser sair do jogo e chorar muito. Fui pro vestiário, chorei bastante, eu tinha uns quase 30 anos já. E eu conto isso resumidamente para dizer para vocês que por mais que a gente se prepare, a gente nunca está pronto para lidar com essa questão do racismo e do preconceito, né? No racismo, nós encontramos alguns tipos que vai diferenciá-los. Por exemplo, encontramos racismo institucional, encontramos racismo estrutural e preconceitos e discriminações raciais ou crimes de ódio, onde a gente vai encontrar diferenças entre eles em cada tipo de racismo. O racismo institucional, ele vai partir das instituições privadas e públicas, também do Estado e das leis, onde vai promover uma exclusão e um preconceito racial. O racismo estrutural é aquele que a gente mais utiliza. É um conjunto de prática, de hábito, costume, até da nossa fala, onde a gente usa direta ou indiretamente, sem perceber, formando um preconceito racial, uma exclusão entre a sociedade. O preconceito e discriminação racial, o crime de ódio, é aquele que é mais utilizado, que a gente mais encontra. É a forma de divisão entre as pessoas, onde a gente causa diretamente o preconceito racial de forma verbal, a gente faz violência verbal com as pessoas, ou de forma violenta, de forma física, onde a gente vai acabar diferenciando as raças, as etnias, causando esse preconceito racial. No ano que eu entrei, 0,9% dos estudantes de medicina de São Paulo, do estado de São Paulo, eram negros. É menos de 1%. A nível nacional chegava a míseros 2,7%. Então, se eu não consigo diagnosticar que vivemos num país racista, porque vivemos num país racista, como que a gente vai tratar isso? Como que a gente vai combater algo que a gente não admite que existe? 25 de maio de 2020 foi uma data marcada por um assassinato brutal. George Floyd, um homem negro de 46 anos, foi rendido por um policial branco, que usou da força mesmo sem ter motivo para isto. Mesmo com os pedidos de socorro de Floyd, o policial não o soltou. Esse crime gerou dezenas de protestos na cidade em que o fato ocorreu, Minneapolis, e logo depois se espalhou por outras cidades dos Estados Unidos. Em paralelo, crimes igualmente brutais ocorreram no Brasil, como o caso do jovem Miguel, de 5 anos, que morreu devido à negligência da patroa de sua mãe. Casos como estes não são isolados, aliás, longe disto, pois eles ocorrem todos os dias. Porém, as pessoas que não sofrem disso por serem brancos ou por possivelmente serem de classe média alta, estão passando a perceber justamente porque estão vendo os protestos, porque estão vendo a indignação e o sofrimento que assola a raça negra ao redor do mundo. Através da campanha Organização das Nações Unidas, constatou-se que, a cada 23 minutos, um jovem negro morre no Brasil. Constatou-se também, através de pesquisas com a nação brasileira, que 56% da população concorda que a morte de um jovem negro choca menos que a morte de um jovem branco, revelando o alto índice de indiferença que a população brasileira tem em relação ao problema que deveria ser de todos. A taxa de homicídios de negros é de 75% no Brasil e sofre aumentos a cada ano, como evidencia o site de notícias Atlas, que após pesquisas pôde constatar que os números de mortes de negros sofreram aumentos exponenciais em 2016 até o momento atual. Estes são números oficiais que, apesar de serem dados reais, ainda
ainda assim parecem não provocar mudanças no cenário atual do país. O racismo, que antes causava a morte de diversos negros, além da exploração escrava, continua presente nos dias atuais, e quiçá até mesmo mais intenso do que antigamente. Casos como o de Floyd e o da criança Miguel foram os estopins, pois as pessoas negras não aguentam mais ter seu sangue derramado. Eu, o aluno que está escrevendo essa pesquisa e que agora está lendo, sou um jovem branco. E o meu lugar de fala, assim como o lugar das outras pessoas, é a escuta. Devemos parar e escutar o que os homens, as mulheres e as crianças negras têm a nos dizer, pois nós não sabemos como é ser perseguido e morto pela cor da nossa pele. Nós não precisamos nos esforçar o dobro ou o triplo para ganharmos um lugar em alguma faculdade. Para nós é fácil, para eles não. Então devemos escutar e, como estudante de psicologia, eu afirmo, devemos ser empáticos e comprarmos essa briga juntos. Apesar do discurso que nega ou ameniza a presença do preconceito e da discriminação racial no país, não é difícil ver manifestações de racismo no dia a dia da vida social brasileira. Ora ele é escancarado, como nos massacres frequentes, ora é silencioso, como no olhar policial que põe constantemente os negros sob suspeita. Para o homem, a luta feminista é mimimi. Para o heterossexual, a luta dos homossexuais é mimimi. Para o branco, a luta do negro é mimimi, tá ligado? Como é que a gente vai conseguir superar o racismo se a gente não assume o racista que existe em cada um de nós? Tem uma música que é Só Deus Pode Me Julgar, do MV Bill, que foi uma música que ela foi essencial para eu escolher cantar rap, assim. Eu já estava escrevendo meus rap. O refrão fala, mantenho minha cabeça em pé, fale o que quiser, pode vir que já é, junto com a ralé, sem dar marcha ré, só Deus pode me julgar, por isso eu vou na fé. É o refrão da música. Acaba tendo tudo a ver com ser negro no Brasil, né? Esse refrão, tá ligado? Recado que é, infelizmente, mais um negro teve que morrer fora do país para que nós pudéssemos dar uma importância enorme de algo que acontece aqui todos os dias. Vários George Floyds morrem todos os dias, seja porque tem cerceado o direito de respirar, ou seja porque é sempre desconfiado, porque acha que vai sofrer algum tipo de agressão física ou moral ou verbal. Então, o que eu peço é que as pessoas não só se movimentem nas redes sociais, porque o momento chama para isso, mas porque faça disso uma luta diária por todas as minorias. E nós, negros, infelizmente, ainda carregamos um histórico de um povo que foi escravizado para que outros pudessem se beneficiar. E mesmo estando livres, nós pagamos até hoje por essa liberdade. Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando para ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando para ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. A gente está falando racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu tô sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. Essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram para ela dizendo: tu é negra, tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu.
Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não, Não seria mais fácil? não. Porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança.